Alô, família tricolor, amigo São Paulino, sem paciência para acompanhar as notícias do São Paulo, amiga São Paulina que tem preguiça de acompanhar as notícias do São Paulo, você, claro, amigo, torcedor de outros clubes, sejam bem-vindos, mais um vídeo. Hoje, queria comentar com vocês algumas informações aí sobre o time, algumas negociações aí, algumas novidades. E ainda, só para lembrar, o YouTube bloqueou os comentários, ainda estão bloqueados os comentários do jogo contra o Bahia. Fui checar hoje, entrei em contato com o pessoal lá, estou esperando uma resposta, mas é aquilo que eu falei para vocês, eles estão, em alguns vídeos, eles estão suspendendo comentários temporariamente. Eu achei que fosse 24 horas, mas em alguns casos é mais. Então, mas eu peço para você continuar comentando. Desculpa, não é culpa minha. Sei que você escreveu aí, perdeu seu tempo escrevendo e não viu o comentário. Eu também fiquei chateado, porque essa interação que é legal, né? De ver vocês comentando, participando. Então, e o YouTube está fazendo isso em alguns vídeos. Acho que meio escuro hoje aqui. A luz está acesa. Se me falem se estiver escuro. Ventando muito aqui em São Paulo, deu uma boa esfriada. Então, o comentário não é culpa minha, o YouTube está bloqueando o vídeo do contra o Bahia, não teve nenhum comentário, os comentários não foram liberados. E só para você saber, mas muita gente falou comigo, muita gente nas redes sociais, muita gente indignada com a postura do São Paulo, muita gente já triste, já não acreditando mais em título, muita gente não acreditando na virada na Copa do Brasil, eu acho muito difícil, acho que agora complicou demais. Vamos ver, né? Semana que vem tem mais, vamos ver. E o Cuca falou, não sei se vocês viram, o Cuca falou que foi lá, perguntou para alguns jogadores, tô cansado, perguntou para um, tô cansado, perguntou para outro, tô cansado. Cansado, gente. O time de São Paulo tá cansado. O time de São Paulo joga uma competição só, desde agosto do ano passado, quando foi eliminado da Sul-Americana pelo Colón nos pênaltis, teve aqueles 2 jogos contra o Tajeres e agora disputou o primeiro jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil. Tá cansado, o time tá cansado, você vê a preparação física desse time como é ridícula, você vê o planejamento com essa Florida Cup aí que destruiu o péssimo, que já é péssimo, ficou pior ainda com essa Florida Cup. Eu fico imaginando se os jogadores do São Paulo disputassem Sul-Americana ou Libertadores, junto com a Copa do Brasil, que tem deslocamento pela América do Sul, vai para aquelas cidades de altitude, que demora 12 horas para chegar, 30 para voltar. Imagina, acho que vocês estariam jogando de soro, né? No campo e de soro. O soro pendurado, amarrado no braço no soro, porque o time está cansado, os jogadores de 19, 20 anos estão cansados, disputando uma competição só. Vou falar o quê? O cara disse que está cansado, não vou chamá-lo de mentiroso, mas eu tenho o direito de achar isso um absurdo. Bom, enfrentamos o Corinthians domingo, para tentar quebrar um tabu maldito naquela arena que a gente não ganha, e só para você ter uma ideia, a última vitória do São Paulo contra o Corinthians jogando como mandante, foi em 9 de março de 2014. Nem existia a Arena Corinthians ainda quando o São Paulo ganhou do Corinthians, jogando fora de casa, o Corinthians como mandante. Esse jogo aconteceu no Pacaembu, foi aquele jogo do parado na esquina lá. De lá pra cá, são 12 jogos do Corinthians como mandante, com 9 derrotas do São Paulo e só 3 empates. E eu falei ainda também, muita gente concordou comigo, conversou comigo, sobre o Morumbi virar um campo neutro, né? Que o São Paulo já não consegue mais impor respeito lá, ninguém treme, ninguém se preocupa de jogar no Morumbi. Dos últimos 10 jogos, o São Paulo teve 2 vitórias, contra o Botafogo e contra o Ituano, o Ituano nas fases finais ali do Campeonato Paulista e contra o Botafogo na estreia do Brasileiro. Depois teve 7 empates, sendo que 6 não conseguiu fazer gol, e a primeira derrota foi para o Bahia agora na quarta-feira. Então o desempenho no Morumbi, que a gente contava, que era a nossa casa, a nossa força, não adianta nada, pode ter 50 mil, como 44 mil, como teve no domingo, como 60 mil, quando teve no jogo contra o Palmeiras, pode ter 20 mil, não adianta, a força, o problema não está na torcida, eu sempre achei isso, repito de novo, a arquibancada sempre onde esteve, e a gente pressionava os adversários, era um terror jogar no Morumbi, hoje já não é mais. Uma boa notícia dessa sexta-feira, conseguimos nos livrar, pelo menos na minha opinião, nos livramos do jogador Pereba. Jonathan Gomes foi para o CSA emprestado, não conseguimos vender, emprestado até o final da temporada. Para mim, mais um fracasso, uma contratação do estrangeiro, um verdadeiro fracasso. Chegou em 2017 o Jonathan Gomes, depois foi emprestado para a Arábia Saudita, voltou, depois que voltou da Arábia fez 3 partidas, errou um pênalti contra o São Bento, naquela partida no Pacaembu, vocês lembram? E não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência, pelo amor de Deus, pelo menos mais um fracasso, infelizmente. Mas a boa notícia é que ele
nos livramos dele pelo menos até o final do ano. O Calazans deu uma entrevista aí, o boletim da TV São Paulo falou com ele, disse que tá bem, tá confiante, tá pronto para jogar. E uma notícia que eu descobri aí, os médicos do São Paulo ficaram bem contentes com os resultados dos exames dele, por causa daquelas 2 lesões. Vocês lembram que eu falei para vocês? Ele teve uma lesão no joelho, operou, depois encontrou com um grupo de bandidos lá, que se diziam torcedores do Flamengo, bateram nele, pisaram no joelho operado dele, ele teve que fazer uma outra cirurgia. Os jogadores, o departamento médico do São Paulo disse que está tudo bem, que está contente com os exames, mas você confia? Eu vou perguntar para você confia? O departamento médico também aprovou o Michael Suel, aprovou tanto o Pereba aí que não consegue jogar, machucado, que vive no departamento médico. Sobre o time, deixa eu falar para vocês rapidinho sobre o time. Antes, tem a novidade aí, o São Paulo deve fechar mesmo com aquele menino lá, o Dineno, o centroavante, esperança de gols. Juan Dineno, o menino lá de 24 anos que está jogando no Racing. O Cuca aprovou, já aquele outro lá, o Moreno, o Cuca não quer, porque acho que parece que é muito velho, não tem, o São Paulo não tem interesse. Mas no Dairo Moreno lá, que tem 33 anos. Mas o interesse no Dineno existe sim, e o Cuca acha que fechando com o centroavante, fechando com o lateral, ele vai fechar o elenco para 2019. E lateral surgiu o nome do Adriano, o lateral de 33 anos, que está no Besiktas da Turquia. Besiktas? Besiktas da Turquia, que jogou no Barcelona há 6 anos, jogou no Sevilha há 6 anos, foi campeão da Champions. É um jogador que pode jogar tanto do lado esquerdo como do lado direito, na lateral direita ou na esquerda. É um pedido do Cuca também, assim como eu não falei para vocês, mas é verdade, o Calazans também é um pedido do Cuca, tá, gente? Então a diretoria do São Paulo está atendendo aos pedidos do Cuca. O Cuca quer o Dineno, o Juan Dineno, centroavante, e também quer o Adriano, que jogou no Barcelona, que hoje está no Besiktas da Turquia. Só que ele fica livre agora acaba o contrato dele no meio do ano, só que não é considerado uma negociação fácil porque ele ganha muito bem, então tem salários, luvas, o envolvimento, essa negociação não é tão simples assim. Eu acho um bom lateral, apesar de ser 34 anos, mas gente, dos laterais que a gente tem aí, eu só fico preocupado se não for mais um Bruno Pérez, né? Porque o Bruno Pérez também chegou com a esperança, que a gente tinha esperança de ser um grande lateral, e vai morrer virgem no São Paulo, porque desde que chegou fez um golzinho, um mísero gol, contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, e não deu nenhuma assistência. Eu só tenho medo que esse Adriano aí seja um novo Bruno Pérez. Em todo caso, estou de olho nas negociações. Em todo caso, o São Paulo, não vamos esperar muita contratação não, vai ser um lateral ali, um centroavante, e olhe lá, porque o São Paulo não tem muito dinheiro para gastar. O Antony, o São Paulo vai esperar para ver se pede dispensa, porque dois jogadores, o Rodrigo e o Renan Lodge, do lateral do Atlético Paranaense, também foram convocados. E o São Paulo está esperando para ver se o Atlético pede a dispensa desse Renan e se o Santos pede a dispensa do Rodrigo para também pedir a dispensa do Antony, que disse que queria ir para a seleção. Então isso ainda não tá decidido. Se o Antony for para a seleção, disputar aquele torneio lá em Toulon, ele vai desfalcar o São Paulo em 4 jogos contra o Cruzeiro, o Avaí, o Atlético Mineiro e o segundo jogo do São Paulo contra o Bahia. Isso aí deve ter novidade no começo da semana, tá? Sobre o time que enfrenta o Corinthians, o Arboleda está à disposição, voltou a treinar. Pode ser o último, se o Arboleda jogar, pode ser o último jogo dele pelo São Paulo, porque eu acredito que ele vai sair na janela de transferência. Mas eu acho que o Cuca não vai... O Cuca deve jogar com o Valse e com o Bruno Alves. Não sei se ele deve colocar o Arboleda meio fora de ritmo de jogo no clássico, naquela arena que a gente não ganha nunca. E o Hernanes treinou, o Hudson treinou, devem ser titulares, devem jogar. O Reinaldo deve jogar. Deve ser o time contra o Bahia, que jogou domingo contra o Bahia, não nesse de quarta-feira. Informações do Corinthians, o Manuel, zagueiro, sofreu uma pancada, ele não jogou ontem no jogo contra o Deportivo Lara, que o Corinthians ganhou de 2-0 pela Sul-Americana, mas deve ser titular. E o Corinthians contratou o atacante Everaldo do Fluminense, o menino, como estava aí jogando, já está à disposição e deve ser relacionado entrando no segundo tempo. Mas o Corinthians não definiu o time e a treinar agora, e no final da tarde, para o Carille definir o time que encara a gente. Ainda só uns números do Adriano aí, que eu esqueci de falar para vocês. Na temporada 2019, ele fez 29 jogos, sendo 26 como titular, tá? Agora eu fico sem jeito de pedir opinião para vocês, para pedir para você comentar. Aí não entra o comentário, você vai ficar bravo comigo.
Mas comenta, eu acho que não são todos os vídeos que o YouTube vai segurar, pelo amor de Deus também, né? E ó, só dar um recado pra vocês, no domingo o jogo começa às 7 horas, acaba lá pelas 9. Eu vou assistir o jogo lá na TV Gazeta, aqui de São Paulo, que eu vou participar, como eu falei pra vocês, do programa Mesa Redonda. Então o que eu vou fazer? Não vai dar tempo de gravar vídeo logo após o jogo. Então eu vou participar do programa, que aí tem na net, tem parabólica, você consegue assistir aí no Brasil inteiro. E se você quiser, lógico, ver minha presença, o Vampeta é comentarista, o Miller é comentarista, vou estar lá com o Chico Lang, Flávio Prado, os meus amigos da TV Gazeta. Logo depois do jogo eu vou comentar, vou falar sobre o jogo, sobre o programa, no programa que eu dirigi durante 8 anos. Tenho um enorme carinho, paixão pela TV Gazeta, estou muito contente que eles me convidaram. Então, vai ser assim, acabou o jogo, eu participo do programa, acabou o programa, lá pelas 11 horas eu venho para casa e gravo o vídeo do jogo. Não vai ficar sem vídeo do jogo não, tá? Então eu só peço para você não estranhar, você que gosta de procurar aí, receber a notificação do jogo, depois do jogo do São Paulo, que você gosta de ver o comentário do tiozinho, e vai ser um pouquinho mais tarde. Se você estiver cansado, for trabalhar na segunda-feira, não tem problema, você assiste o tiozinho na segunda-feira. Certo, gente? Então, ó, vamos ao tradicionalíssimo momento Maguila. Peço a você sempre para deixar o seu recado nos comentários do YouTube. Se não mudar isso dos comentários, a gente faz um outro esquema, mas se não, eu esqueço. Ednei Mendes e para o filho João Paulo e para a esposa Thelma, de Registro, de São Paulo. André Luiz Silva, de Ribeirão Preto. Nossa, mordi a língua. Valdir Silva, de Gravatá, em Pernambuco. Rodrigo Barbosa para a esposa Débora e para os filhos Jennifer e Jonathan, são de Niterói, no Rio de Janeiro. E um abração para o Guto Nunes, para a esposa. E Lígia para os filhos Lucas, Larissa e Levi, de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Então, ó, bom jogo para nós, bom final de semana para você que vai descansar, você que vai trabalhar. Eu vou conseguir um descanso, pelo menos até domingo, estarei de folga. Netflix será minha companhia. Então fiquem com Deus, a gente se vê depois do jogo. Se você quiser assistir ao Mesa Redonda, convido você é meu convidado. Se não, depois, mais tarde, depois que o programa acabar, eu venho para casa e gravo o vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, gente, forte abraço. Desculpa mais uma vez pelos comentários. Um abraço pro Kleber da Livestorm, confira aí no site, roupas incríveis, tem a camiseta do tiozinho. Vamos fazer os moletons. E um abraço para vocês, fiquem com Deus, a gente se encontra domingo. Forte abraço e tchau!